O presidente dos Estados Unidos veio ao interior do Brasil para conhecer uma tecnologia energética brasileira. E quase ninguém sabe disso. Não aconteceu em Brasília, não aconteceu em Washington, aconteceu em Ribeirão Preto. Enquanto o mundo dependia do petróleo, o Brasil iniciava silenciosamente uma das maiores transformações energéticas do século XX. E o mais curioso, quase ninguém fala sobre isso hoje, com o passar das décadas. Essa história acabou ficando esquecida, porque durante muito tempo o Brasil foi visto apenas como café, futebol, matéria-prima. Mas por trás dessa imagem existia outra engrenagem em movimento: laboratórios, usinas, engenharia, química, energia renovável, um sistema inteiro sendo desenvolvido no interior paulista. E foi justamente ali que nasceu o Proálcool, criado oficialmente em 1975 durante uma das maiores crises do petróleo da história. Enquanto o mundo enfrentava instabilidade energética, o Brasil apostava em uma ideia considerada improvável: movimentar um país inteiro usando combustível produzido da cana-de-açúcar. E aqui entra a parte que quase ninguém percebe. Não era apenas álcool comum, era álcool anidro, etanol sem água, desenvolvido para funcionar em motores projetados especificamente para esse tipo de combustível. E esse detalhe técnico mudou tudo, porque significava que o Brasil não estava apenas substituindo gasolina, estava criando um novo sistema energético nacional. Motores, usinas, distribuição, pesquisa, infraestrutura. Tudo começava a ser redesenhado em torno de um combustível que nascia da própria terra. Enquanto outros países ainda realizavam estudos, o Brasil fazia funcionar em escala real. Agora observa a sequência. Primeiro, crise do petróleo, depois pesquisa nacional, depois produção em massa, e então, uma nova independência energética começava a surgir. Percebe a mudança de padrão? O Brasil começou a construir um sistema energético alternativo, décadas antes da expansão global da energia limpa. E esse movimento acabava desafiando interesses econômicos já consolidados. Ribeirão Preto se tornou o centro silencioso dessa transformação. Foi ali que nomes como Lamartine Navarro Júnior, Cícero Junqueira Franco, Maurílio Biagi, José Walter Bautista Vidal e Urbano Stumpf ajudaram a transformar uma ideia desacreditada em política de Estado. Mas o mundo começou a perceber. E então aconteceu algo raro. Em 1992, o presidente dos Estados Unidos, George H.W. Bush, desembarcou no Brasil. Mas o destino mais importante daquela viagem não era Brasília. Era Ribeirão Preto, o coração do etanol brasileiro. O presidente dos Estados Unidos veio observar de perto a tecnologia energética desenvolvida aqui, não como quem ensina, mas como quem buscava entender. Bush visitou usinas, conversou com Maurílio Biagi Filho, debateu a expansão do etanol, parcerias energéticas, biocombustíveis. E naquele momento, uma nova possibilidade começava a surgir: transformar a experiência brasileira em referência internacional. Os Estados Unidos queriam entender como o Brasil havia conseguido realizar algo que parecia impossível: criar um combustível renovável em escala nacional. E isso muda completamente a forma como essa história é percebida. Porque não era apenas agricultura, era engenharia estratégica, era tecnologia nacional, era soberania energética. Enquanto grande parte do planeta dependia completamente do petróleo, o Brasil demonstrava outro caminho. E talvez exatamente por isso, essa história tenha perdido espaço na memória coletiva ao longo do tempo. Porque o etanol brasileiro não era apenas um combustível. Era uma tecnologia energética construída em escala nacional, capaz de desafiar estruturas econômicas já estabelecidas. E mesmo hoje, muita gente ainda não percebe a dimensão do que aconteceu ali. Ribeirão Preto não foi apenas a capital brasileira do café. Foi o laboratório silencioso de uma tecnologia que chamou a atenção mundial. O lugar onde o futuro energético começou a ser testado, muito antes do planeta falar em transição verde. E talvez a parte mais impressionante seja perceber que o Brasil realizou tudo isso quase em silêncio, sem transformar em símbolo mundial, sem transformar em orgulho tecnológico permanente, como várias outras tecnologias brasileiras que desapareceram gradualmente da memória coletiva. Mas quando você começa a conectar os pontos, um padrão começa a surgir. O Brasil cria, o mundo observa, e depois quase ninguém lembra de onde tudo começou. E talvez existam muito mais histórias assim escondidas dentro do próprio país. Porque aqui, nada é aleatório. E quando você observa com atenção, os padrões começam a aparecer. Tudo conecta. E se essa história despertou alguma conexão na sua mente, então você já entrou no universo de Gigamult. Porque os gigamigos não assistem apenas vídeos.
eles começam a perceber padrões que sempre estiveram diante dos olhos.